Nós queremos então apresentar para você a ideia básica do que nós estamos apresentando. Concordo que não seja comum para muita gente entender dessa maneira. A parábola do semeador, antes da cruz, o ministério do Mestre Jesus, como está no slide. E as demais parábolas, depois que ele volta para a glória. Parábolas do joio, da mostarda e do fermento formam um bloco. E o que nós queremos afirmar para você é que a parábola do semeador é enquanto o mestre está aqui. E as demais, ele já está contando do ponto de vista de quem está sentado à direita de Deus. Na história, nós deveríamos perguntar: o que aconteceu? Será que foi durante o ministério do mestre que o inimigo semeou o joio? Claro que não. Será que foi durante o ministério apostólico? Claro que não. Em que tempo o inimigo entrou para semear o joio? Preste bastante atenção, porque você vai ter que avançar na história. Semeador, antes da cruz. Joio, mostarda e fermento, depois da cruz, na história. E aí você vai ter que caminhar comigo em detalhes pequenos acerca da história. Por exemplo, você vai ter que entender que semeador, na parábola do semeador, não existe corrupção, mas existe uma dobradiça na história em que vai mostrar que aquilo que era perfeito vai se corromper. Então, na corrupção, eu colocaria joio, mostarda e fermento. Preste atenção, porque ao longo da história isso vai acontecer. Lembrando o texto sagrado, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, você vai lembrar comigo, o campo é o mundo, ok? O semeador semeou boa semente no seu campo. E ele diz que os homens dormiram. Quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Na lavoura, o joio é muito semelhante ao trigo, com algumas diferenças, como por exemplo, a falta de vida nele para reproduzir. Mas os dois são exatamente iguais. O inimigo semeou o joio e retirou-se. Então nós precisamos entender quem é o joio, ou quem são aqueles que são qualificados como joio, e em que momento na história os homens dormiram. Quem seriam esses homens que dormiram? O texto diz, não que depois de os homens dormirem, o inimigo semeou, porque poderíamos dizer, os apóstolos morreram, então o adversário se aproveitou da morte dos apóstolos e semeou o joio. O texto não diz isso. O texto diz, enquanto os homens dormiam. Ou seja, o texto nos exige ver que tudo está acontecendo de maneira simultânea. Homens que deveriam estar tomando conta do corpo de Cristo, homens que eram responsáveis pelo corpo de Cristo, estavam dormindo quando o inimigo semeou o joio. São atos simultâneos. Então, aqui nós refutamos a ideia de que alguém pode dizer, bom, os homens que dormiram foram os apóstolos que dormiram, descansaram no Senhor. Não. Não foi depois que os homens dormiram, foi enquanto os homens dormiam. A coisa é tão séria que se você disser que foi durante o tempo apostólico, você vai ter que provar que os apóstolos dormiram, o que é muito difícil. À luz do que o apóstolo Paulo, Pedro, Judas escreveu, eles estavam muito atentos ao infiltramento de pessoas mal intencionadas na liderança. E aqui já queremos esclarecer para você, quem seria esse joio? Por que o inimigo tem interesse em semear o joio no meio do trigo? Por que ele não trabalha com aqueles que já não querem nada com o Senhor? Por que ele prefere estar aonde a boa semente está crescendo? Observa que o tempo inteiro o mestre trata daquele campo, daquela semente, como sendo seu. Os filhos, os servos, os anjos perguntaram, não semeaste tu boa semente no teu campo? E o próprio mestre, no capítulo 13,
ele deixa bem claro que ele trata como sendo seu. Isso é importante para você que ainda está em dúvida. Versículo 29, porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30 de Mateus 13, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ele diz, por ocasião da ceifa, ele diz, eu direi aos ceifeiros. Eu direi aos ceifeiros. É ele quem vai dizer, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então, ele diz, vocês vão colher o trigo no meu celeiro. O tempo inteiro ele trata o campo como estando sob sua administração, e tudo ali é dele. E o que é dele recebeu a visita do adversário, enquanto os homens dormiam. Eu quero bater nessa tecla com você. Quem foram os homens que sucederam aos apóstolos e dormiram? E enquanto eles estavam dormindo, o inimigo veio e semeou o joio. É claro que ao tocar nesse assunto que eu vou tocar agora, muitas pessoas vão ficar um pouco chateadas. A nossa intenção é falar da palavra de Deus, não expressar nossas ideias particulares. Então gostaria que você separasse a questão pessoal da interpretação bíblica. Preste atenção, ao longo da história da igreja, eu vou aqui apresentar um gráfico simples. Nós vamos colocar aqui alguns momentos da história. Por exemplo, você tem a cruz no ano 32. Até aqui não havia corrupção. Nós temos a igreja em Atos dos Apóstolos, que vai aproximadamente desde o ano 32 ao ano 66 depois de Cristo. Observa, nesse período nós colocamos aqui o símbolo do fogo. A igreja está de pé. Nesse período, Israel vai entrar em conflito com o Império Romano. O templo será destruído. A Bíblia salta desse contexto em Atos dos Apóstolos para João na ilha em Pátimos. E nós colocamos aqui a data aproximada de 96 depois de Cristo. Ou seja, esse período que eu estou desenhando para você mostra que durante o tempo do semeador Jesus não houve corrupção. Em Atos com os apóstolos não houve corrupção. Até João, o apóstolo, não há menção à corrupção. Posso afirmar para você que durante esse período que está aqui no slide, não houve corrupção. A sã doutrina estava em vigência, eles zelavam pela igreja. Então a pergunta procede. Prosseguimos. Quem é o joio? Quem são o joio? Quando o inimigo, dentro da história, conseguiu se infiltrar? Pois bem, nós vamos apresentar aqui uma sugestão que vai com certeza desagradar a muitos. João em Pátimos é o último dos apóstolos. Ele vive ali aproximadamente nesse período e vai falecer durante o seu martírio em Pátimos. Depois nós temos os sucessores dos apóstolos. E nós colocamos aqui uma data aproximada desde 96 com João até 313. Nós poderíamos colocar outras datas, mas nós queremos que você compreenda conosco basicamente hoje. Depois nós vamos dar mais detalhes. Essa imagem que você tem, esse busto que você tem aqui na imagem, é o de Constantino. Então o que nós queremos mostrar para você? Em algum momento na história, os homens dormiram. E enquanto eles dormiram, o joio foi semeado. A pergunta é, em que período você, que está meditando comigo, colocaria esse sono? Colocaria nos dias de Jesus? Colocaria nos dias dos apóstolos? Dos sucessores apostólicos? Em que momento houve esse sono? Nós vamos observar um texto da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 21 ao 29.
O apóstolo estava na cidade de Éfeso. E nós queremos mostrar para você quem seriam essas pessoas qualificadas como joio, plantadas por Satã no campo que o Mestre Jesus trabalhou. Os apóstolos, antes da destruição de Jerusalém, como Paulo aqui em Éfeso, vão nos alertar acerca de quem seria esse joio. Eu sei que muita gente, quando começa a ler as Escrituras, tenta aplicar isso em pessoas que ela considera uma pessoa não consagrada na igreja, uma pessoa com problemas, uma pessoa com caráter duvidoso dentro da igreja. Então é normal alguns irmãos aplicarem a ideia do joio a qualquer desafeto dentro da igreja. Você não gosta de alguém, então você vai chamar ele de joio. Você vai considerar alguém falso, você vai chamar ele de joio. Essa é a aplicação que nós fazemos. Nós estamos querendo saber o que o Mestre Jesus de fato quis dizer e com quem de fato ele se importou. E seria muito pequeno para Jesus pensar em nossos desafetos pessoais, em nossas comunidades. O Mestre está pensando de maneira mais global. O campo é o mundo. Ele está pensando em raça, em humanidade. Ele não está pensando em brigas particulares e meninices. Então, quem seria o joio? Observe a palavra do apóstolo Paulo em Éfeso. O zelo dele, ele está para dormir com o Senhor. Verso 25 de Atos, capítulo 20, diz o seguinte: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Verso 26. Paulo falando da liderança em Éfeso, a igreja em Éfeso. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Com quem Paulo está falando? Com a liderança da igreja, com a liderança da comunidade em Éfeso. São com esses homens. Até então, não podemos dizer que já tem aqui uma referência aos homens que dormiram. Paulo está atento. Mas olha o verso 29. Eu sei, Atos 20, 29, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois do período apostólico, que reúne não somente ele, mas os demais apóstolos, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós, aqui ele não está falando, com todo respeito, com a membresia da igreja. Ele está falando do clero, da liderança. Preste atenção. Eu sei que depois da minha partida, entre vós bispos, entre vós pastores, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Nós não precisamos ser muito inteligentes para poder fazer o link entre o que o mestre falou em Mateus 3, a partir do verso 24, onde ele diz que, tendo os homens caído no sono, e o apóstolo está fazendo um eco à voz do mestre, ele está imitando o mestre, ele está querendo dizer: não durmam, porque se vocês bispos dormirem, o inimigo vai aproveitar do sono de vocês para introduzir a mistura das sementes. Verso 29 novamente: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Nós poderíamos desde já eliminar qualquer possibilidade que durante o ministério do mestre ou no governo apostólico alguém tivesse dormido ou deixado o inimigo semear o joio. Nós temos que então ir um pouco mais à frente. Nós temos oferecido a sugestão que foi depois dos apóstolos.
E observe a figura de Constantino, procure pesquisar acerca de Constantino. Você vai ver pessoas falando bem de Constantino, outros falando mal. A minha intenção não é falar nem bem nem mal de Constantino, é fazer uma leitura do que o meu mestre está ensinando. Aqui não há pessoalidades. E porque não há pessoalidades, é claro que nós sabemos que existem coisas positivas que algumas pessoas fazem e negativas. A nossa ideia é o equilíbrio, porque a heresia, como temos falado, ela tem um aspecto poderoso, não somente de iludir, mas principalmente encobrir a verdade. Uma certa vez nós ouvimos uma comparação simples, que a heresia é como se você estivesse derramando 1 litro de mentira numa piscina de verdade. Então você não consegue perceber, porque heresia, que é heresia, não é mentira na essência, mas é a mentira misturado à verdade. Então nós observamos irmãos sinceros, que vão falar dos aspectos positivos. Pois bem, eu me prontifico, como já falamos aqui, nós existimos para provar que toda a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Nós nos propomos a falar da parte ruim. Se você, meu querido historiador evangélico, não quer falar da parte ruim, eu me proponho a falar da parte ruim, porque me parece que o Mestre Jesus não está aqui destacando os valores desse tempo. Ele só está dizendo que homens, bispos, pastores responsáveis pela igreja, em algum tempo da história, estariam dormindo enquanto o inimigo estivesse semeando no meio de quem? Da igreja? Aquele irmão simples que está entrando na igreja, não é desse que Jesus está falando. Ele está falando de liderança. O apóstolo Paulo, em Atos 20, está falando de liderança entre vocês, bispos, entre vocês, pastores. É entre vocês que vão surgir lobos. Eu acho fantástico a colocação do apóstolo Paulo. E a minha pergunta é, por que a igreja foi comparada com Havá, com Eva, sendo enganada pela serpente? Por que a igreja foi comparada com Eva, com Havá, sendo enganada pela serpente? Essa é a nossa pergunta. Se o apóstolo Paulo, ele compara a igreja com Havá sendo enganada, então nós não estamos equivocados quando nós permitimos que o Espírito Santo nos faça compreender que o Mestre Jesus se reportou a Gênesis. E agora o apóstolo Paulo, para falar da igreja sendo enganada, ele vai usar Havá, a serpente, a Nahash, dentro do mesmo contexto. Porque na mente do Mestre Jesus e do apóstolo, aqueles fatos que ocorreram em Gênesis não ficaram restritos ao passado. Aqueles personagens, somente os nomes mudaram, mas a serpente está por detrás de vários acontecimentos históricos. O mesmo adversário que entrou em Caim, ele vai trabalhando ao longo da história em vários personagens históricos. Quando nós encontramos o mestre fazendo um panorama da história da sua igreja, ele coloca o mesmo adversário que trabalhou em Caim, que é considerado seu filho, entrando entre os bispos e líderes da igreja e plantando seus filhos. É o mesmo modus operandi. Aqui em 2 Coríntios, eu vou colocar aqui para você, capítulo 11, versículo 2 ao 4, o apóstolo deixa muito claro que há um paralelo entre as duas situações. O que mais nos assusta é o final do texto, no capítulo 11 ainda de 2 Coríntios, no versículo 13 ao 15, acompanha comigo a leitura. Depois de comparar a igreja com Havá, sendo ludibriada por Satã, a serpente, olha o que ele diz no verso 13, falando agora dos canais de Satã, ele diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos do Messias, apóstolos do Cristo.
Verso 14: e não é de se admirar, diz o apóstolo, porque o próprio Satã se transforma em anjo de luz. Verso 15: não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo fala da igreja comparada a Ravá, fala do mesmo adversário de Gênesis, agora no contexto da sua igreja. E ele fala, assim como Caim foi um ministro de Satã, assim como a sua dinastia, Lameque, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, foram ministros de Satã, agora ele diz que haverão ministros de Satã na liderança da sua igreja. Ainda que você diga que o seu irmão que você não gosta é joio, o Mestre Jesus tem uma visão muito mais ampla do que para ele seja o joio. O teu irmão que você não gosta, ele não tem como fazer e operar grandes mudanças na igreja como um todo. Nós estamos falando do topo, nós estamos falando das cadeiras, nós estamos falando dos primeiros assentos, daqueles que determinam mudanças, daqueles que podem formar opinião. É desses que o apóstolo em Atos 20, agora em 2 Coríntios capítulo 11, seguindo o roteiro do Mestre Jesus, denuncia. E é claro, não foi durante o período apostólico que esse sono aconteceu. Quando foi que os homens dormiram? Bom, só houve um momento em que os homens dormiram na história. Não se deu isso no período apostólico e nem tampouco com os sucessores apostólicos. Mas ali entre 96 e 313 depois de Cristo, várias coisas aconteceram com a igreja. Ela continuou sofrendo pelo reino de Deus, mas numa crescente cada vez maior. Os Césares se tornaram instrumentos do adversário para perseguir a igreja com rigor cada vez maior. Ao longo da história você pode comprovar isso. Alguns deles toleraram, alguns Césares, e outros foram extremamente cruéis na perseguição desse grupo que cada vez mais se tornava numeroso no meio do Império Romano. Constantino, que vai surgir nesse período, ele faz uma proposta, e é isso que nós queremos denunciar. O papel de Constantino, não me importa o que de bom ele tenha feito, dentro da visão do Mestre Jesus, realmente não é um papel muito agradável. Vou destacar Constantino e os bispos, os líderes da igreja nesse período. E vou apresentar esse momento como sendo o cumprimento da parábola do joio e do trigo. Quando os líderes da igreja dormem, o inimigo entra e semeia o joio na liderança da igreja. Não é a noiva de Jesus que se corrompe. Não é a noiva verdadeira de Jesus que se corrompe, mas homens corrompidos passam a assumir liderança nessa igreja. E é claro, vai haver sempre perseguição. A cruz, na visão de Constantino, é um emblema a ser colocado num estandarte romano para impor o governo do império a pessoas que não tinham o mesmo raciocínio que ele. Ele quer, juntamente com outro imperador chamado Teodósio, ele quer unificar o império. Constantino então reúne os bispos e a proposta, segundo a própria história, é para que a igreja que antes era perseguida, possa colaborar, já que era em grande número no império, com Constantino, para que eles pudessem lutar contra os outros imperadores, ou candidatos a ser um único imperador. Para nossa surpresa, a igreja perseguida na liderança, sob a liderança dos bispos, aceita colaborar com Constantino. E o que nós vemos é um imperador romano, que agora está diretamente conectado ao poder religioso, ao poder de liderar a igreja. Nós vamos ver um imperador se reunindo com bispos, se reunindo com lideranças que tinham sobre a sua
responsabilidade a igreja de Jesus? Sinceramente, querido, eu te convido a raciocinar. Em que momento os homens dormiram e o inimigo foi e semeou o joio?